E aí pessoal, tudo bom? Então hoje a gente traz aqui mais um aprofundamento, né? Uma aulinha extra que a gente tem aí hoje da Biologia C. A Biologia C, aula 10 foi trabalho sobre fungos, então a gente vai dar uma olhada agora melhor aqui quanto às relações mutualísticas que os fungos apresentam, né? Nós temos duas relações que são as mais clássicas, que é a relação das líquens e das micorrizas. Então a gente começa aqui com a relação dos líquens, né? Que eu acho que é a mais interessante para a gente destacar aqui. Momento. Os líquens são líquens, afinal de contas. Bom, líquens são interações mutualísticas entre fungos do grupo dos ascomicetos com algas ou cianobactérias, certo? Pode ser cianobactérias, que aí a gente sabe que é do reino Monera, ou pode ser algas do grupo das clorófitas. Então, as clorófitas ali, elas são algas que podem ser uni ou multicelulares. Então, algas unicelulares e terrestres pertencem ao grupo das clorófitas e elas interagem com os fungos para formar, então, os líquens, certo? Como é que essa relação acontece, afinal de contas? Então, a gente consegue ver aqui direitinho, né, esse tipo de relação, onde a gente tem aqui, então, o esporo do fungo, que é liberado no meio, e do esporo começa, então, a emergir a hifa. E, nessa primeira formação de líquen, a gente vê, então, essa relação de encontro com a alga. Depois disso, o que acontece? A hifa vai se ramificando, formando, então, aqui um micélio, que vai se envolvendo ao redor da alga, que vai se multiplicando por bipartição, formando, então, um conjunto. Esse conjunto que a gente tem de fungo aqui, da hifa, do micélio, com a alga, a gente dá o nome de sorédio. Então, essa estrutura toda é um sorédio. Esse sorédio ele vai se alastrando e, com o tempo, vai ganhando uma estrutura macroscópica, uma estrutura multicelular bastante complexa, que é o que a gente visualiza como líquen, né? Então, os líquens eles têm várias cores diferentes de acordo com os grupos de clorófitas que eles interagem e os tipos de fungos que vão fazer isso também. Então pode ter ali líquen vermelho, branco, azul, laranja, uma diversidade grande de colorações, certo? Essa relação é interessante, por quê? Porque qual que é a vantagem que a gente tem ali para o fungo? O fungo vai receber carboidratos produzidos por autotrofia pelas algas, né? A gente tem aí, por exemplo, como base a glicose, mas outros carboidratos também. Já os fungos, eles vão conseguir criar um ambiente bastante umedecido. Eles mantêm retenção de água no ambiente onde eles se desenvolvem. Também vão fornecer minerais com facilidade, já que eles fazem degradação de substâncias. E, além disso, eles vão criar um meio propício para o desenvolvimento dessas algas. Então, essa é a vantagem da relação dos dois. Cada um acaba sendo bastante beneficiário nessa relação. Para os líquens poderem se proliferar, eles utilizam mecanismos de quê? De fragmentação. Então, fragmenta-se um pedaço do líquen e ele vai, então, ali se manifestando, vai se redefinindo em outras regiões. A gente vê aqui, então, um exemplo disso, desse rompimento aqui, onde libera pequenos sorédios, são as unidades reprodutoras. Os líquens podem fragmentar pedaços bem grandes também, e isso permite essa regeneração facilitada. São organismos simples, então a regeneração é extremamente tranquila também de acontecer, certo? Os líquens eles têm uma importância bastante interessante quando a gente fala da ecologia. A primeira coisa que a gente pode falar dos líquens é que eles são seres que são bioindicadores de qualidade ambiental. O que significa dizer isso? Significa dizer que esses seres eles apresentam então, uma capacidade de determinar a qualidade do ambiente. Isso porque os líquens são extremamente sensíveis à poluição atmosférica. Se tiver muita poluição no ar, o líquen não consegue se desenvolver. Então a gente consegue visualizar eles muito bem em áreas de grande higienização de ar, vamos dizer assim, né? Ambientes bastante limpos. Eu pego um exemplo aqui nas regiões de Santa Catarina, no litoral do Paraná e tudo mais. A gente pode pegar o exemplo da Serra do Mar, que chega até a região do Paraná como algo interessante, né? A região da Serra também é bastante comum, a Serra Catarinense é bastante rica nisso. E quando a gente começa a aumentar bastante então a altitude, claro que não é uma coisa de montanhas, cadeias montanhas, mas morros que a gente tem bastante nessa região das serras ali que conectam Santa Catarina com o Paraná. Quando a gente vai chegando na região mais acima, a gente vai encontrando uma floresta típica chamada de mata nebular. A mata nebular é uma vegetação que geralmente aparece em ambiente úmido e mais frio, o ambiente de serra é bem propício para isso, e ela tem uma coloração cinza, é bem estranho, parece que está em outro planeta. E essa coloração cinza é devido ao grande volume de líquens que a gente encontra então nessa vegetação. Isso indica então uma qualidade ambiental desse ecossistema. Geralmente a gente vai encontrar florestas boreais, as florestas nebulosas, né? Somente então ali nas regiões de alta qualidade de ar. Então é um fato interessante dessa qualidade ambiental. Outro fator interessante dos líquens é que entra na questão da ecologia também, quando a gente fala da sucessão ecológica.
Os líquens são os seres pioneiros, aqueles primeiros a chegarem no ecossistema. E isso vai permitir, então, que eles perpetuem a vida posteriormente com modificação do meio. Então, na sucessão primária, os seres pioneiros, eles modificam o ecossistema, propiciando que outros grupos passem a ocupar aquele espaço posteriormente. Então aqui a gente vê uma imagem bem clássica, né, de um líquen que está se desenvolvendo em cima de rochas. Pois é, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Bom, os líquens, eles liberam uma substância chamada de ácido liquênico. O ácido liquênico é um ácido que costuma corroer, então, estruturas mais resistentes, como rochas, por exemplo. Então, eles tendem a quebrar as rochas com o tempo. Claro que não é quebrando ali de forma voraz, demora bastante. Mas com o tempo ele vai transformando então esse solo, que posteriormente provavelmente é um solo que era um solo pedregoso, um solo arenoso. Isso facilita a entrada das raízes e posteriormente então a sucessão ecológica começa a acontecer. Então é bom lembrar disso, o ácido liquênico liberado pelos líquens que facilita então a sucessão ecológica. Tá? A gente vai ver que isso aí pode aparecer em alguns vestibulares, como a gente vai ver em uma questão posteriormente, certo? Bom, passando os líquens, outra relação interessante são as chamadas micorrízas. As micorrízas são relações de raízes dos vegetais com os fungos. Geralmente eles formam nódulos, como a gente consegue ver aqui. Tá? Esses nódulos, então, aqui são estruturas dos fungos que são associados, então, às pontas extremidades de raízes. Tá? A gente pode encontrar também ali um emaranhado de hifas associadas diretamente com as raízes também. Então, existem vários tipos de relações ali diferentes de como acontece, mas todas são micorrízas. A grande maioria dos vegetais fazem essa relação, tá? Então, se a gente parar para pensar, a porcentagem é de mais ou menos 95%. Qual que é a vantagem disso? A gente consegue ver aqui a relação. Isso aqui é um tufo de grama, aqui, de um vegetal, de uma gramínea, né? Onde tinha a presença da micorriza. A gente consegue ver aqui, então, esse esbranquiçado, que é a relação grande das hifas dos fungos com o vegetal. Os fungos comumente são subterrâneos, então eles interagem ali abaixo do solo. E aqui do lado a gente vê então uma sem a micorriza. A gente vê que o crescimento vegetal é muito menor do que aquele que tem a presença da micorriza. Por quê? Bom, os fungos eles facilitam vários mecanismos para os vegetais, tá? O vegetal dá comida para ele, pronto, para ele já é o suficiente. Mas os fungos eles têm um fator muito interessante. Não esqueça que os maiores seres vivos do planeta em comprimento são os fungos. Eles se espalham com muita facilidade. E dessa maneira eles conseguem aglutinar vegetais uns aos outros, fazendo com que os vegetais trabalhem em conjunto nessa maneira. Outra coisa interessante é que eles otimizam o ciclo da matéria. Quanto mais fungos tiverem no solo degradando a matéria orgânica, mais rápido o ciclo evolui e mais intensa a floresta se desenvolve. Ah, então a floresta amazônica, por exemplo, ela é o que é também, claro, tem outros fatores, mas ela também é também por causa da questão ali dos fungos. Certo? Então é interessante essa relação que eu falei dessa integração de fungos, né, com os vegetais. Eu tenho um vídeo aqui que mostra isso, que eu achei um vídeo muito interessante. Então, o vídeo foi criado ali pela BBC. E ele fala da questão das árvores, a gente pensá-las como seres individuais, mas na verdade não. São seres coletivos e essa coletividade vem do emaranhado de micorrízas que interagem com os vegetais. Então os fungos eles têm um papel de quê? De formar uma rede de comunicação. Aqui a gente vê raiz emaranhada de fungos, formando então aqui a micorriza, onde existe uma troca de nutrientes. Essa troca de nutrientes, que aí vem a parte legal, ela pode seguir pelo fungo e chegar em outro vegetal, criando uma rede de comunicação. Então por isso que eles costumam chamar isso aqui agora também de WWW, né? Wood Wide Web, ou seja, a web mundial das árvores, onde elas se comunicam dessa maneira. Essa comunicação do fungo ela é muito interessante. Por exemplo, a gente pode ver aqui como exemplo de um vegetal gerar nutrientes para vegetais iniciais que estão em desenvolvimento. Um vegetal que está definhando, repassar seus nutrientes e acelerar o ciclo da matéria para os vegetais a forma lateral. Outra coisa também que foi já identificada foi a identificação de substâncias químicas para indicar a presença de predadores e pragas ali, que pode facilitar o desenvolvimento de plantas para se proteger. Claro que também tem parasitismo, como algumas orquídeas que roubam nutrientes ali das outras por essa rede também de comunicação, e algumas que fazem abiose através disso, né, ou antibiose, liberando ali substâncias que podem inibir o crescimento de outros vegetais. Então essa comunicação ela é bem recente, mas é um fato interessante, né, uma novidade dessa interação das micorrízas, a importância dela com os grupos vegetais. Beleza? Bom, vendo esse geral, então a gente pode dar uma olhada como é que isso aí pode cair agora nos vestibulares, né? Então olha só, essa primeira questão do Enem que é interessante.
Surtsey é uma ilha vulcânica situada perto da costa do sul da Islândia. A erupção vulcânica que lhe deu origem ocorreu na década de 60, o que faz dela seguramente a ilha mais nova no Oceano Atlântico. As primeiras espécies que aí se fixaram foram musgos e líquens. Os musgos, as briófitas, os líquens é essa relação que a gente falou agora. À medida que as aves foram fixando-se na ilha, as condições do solo foram melhorando e espécies vegetais mais complexas puderam iniciar a colonização do território. Em 88, foi observada a presença do primeiro arbusto. Um conjunto das alterações ocorridas no ambiente descrito é um exemplo de quê? De uma sucessão ecológica, que é otimizada por esses seres pioneiros. O líquen, por causa do seu ácido liquênico, como foi colocado. Outra questão interessante, um pouco mais complexa, da prova da Unicamp de 2019. Olha só, plantas são capazes de absorver nutrientes do solo pelas raízes. Em muitas espécies vegetais, as raízes são infectadas por fungos, estabelecendo uma interação entre o organismo denominada micorriza. Então, olha só, está destacando ali a micorriza. Esse gráfico inicial mostra, então, aqui a planta com micorriza e a planta sem micorriza, como a gente viu ali na imagem anterior. Então, olha a alternativa. Tinham duas alternativas, eu vou focar naquela que é o assunto que a gente está discutindo agora. Alternativa A, voltando. Os efeitos das micorrizas sobre o crescimento vegetal podem ser avaliados a partir da figura A. Utilizando os dados fornecidos na figura, explique as consequências da micorriza para a planta. Que tipo de interação ecológica caracteriza a micorriza? Justifique informando em sua resposta se a interação é positiva, negativa ou neutra para cada organismo envolvido. Bom, então qual que é a vantagem da micorriza nessa situação? A micorriza ela vai aumentar a superfície de contato com o solo, isso aumenta então ali uma rede de nutrição do vegetal. Ela vai facilitar também ali a passagem de sais minerais, porque os fungos têm uma deterioração extracorpórea, digere o material ali e os sais são lançados no meio, o que facilita a absorção também. Então, são pontos positivos da micorriza. Então, é uma relação positiva para ambos, onde os fungos recebem nutrientes vegetais e os vegetais têm essa área de absorção maior e uma quantidade de sais maiores também ali no solo por causa disso. Certo? E o gráfico demonstra isso também, já que automaticamente com micorriza a gente vê que o crescimento vegetal é maior. Certo? Então é isso, pessoal. Acho que deu para entender ali a relação como é importante, em questões de ecologia. Sempre bom a gente interagir esse assunto. Tá certo? Então é isso. Até a próxima.